Minhas irmãs, uma alegria para mim estar aqui. Agradeço ao pastor Judy Clay pelo convite que ele me fez para esticar, não é, a minha estada com vocês aqui na Igreja Batista Jardim Botânico. Quando ele pediu que eu falasse sobre um tema, eu decidi falar sobre algo que eu acho que a gente precisa sempre meditar, que é na relação que a gente tem com as promessas de Deus. Eu acho que nós, com frequência, falamos que o nosso Deus é um Deus de promessas, mas a gente não percebe alguns dos nossos maiores erros de fé em não compreender o que significa isso. Então, eu quero ler uma passagem conhecida, que é Gênesis 21, versos 1 a 21, e eu vou fazer uma introdução muito breve para a gente entrar direto na história, tá? As minhas irmãs que estiveram na última conferência fiel de mulheres me ouviram falar sobre esse texto. Então, se você esteve lá, peço desculpas, você vai ouvir algumas coisas de novo. Mas eu vou fazer diferente do que eu fiz lá. Eu vou tentar apresentar de uma forma que a gente gaste mais tempo refletindo sobre a questão da teologia ligada à promessa, que eu acho que é uma das áreas em que a gente fraqueja bastante. Então nós vamos ler o texto e depois vamos prosseguir e aprender da história de Sara em relação à promessa do descendente. Diz assim a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho, Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Até aqui a palavra de Deus. Ouviram as minhas orações? Ok, vamos lá. Vamos pensar sobre o Deus que promete descendência a Abraão e a Sara. E qual é o problema que a gente tem com essa questão de promessas? Eu vou listar 3 áreas nas quais eu acho que a gente tem alguma dificuldade em termos de promessas. Eu não vou dar exemplos, eu só vou falar das áreas e mais adiante, no final da primeira parte da minha palestra,
eu falo de alguns exemplos desse tipo de problema, tá? Eu acho que a gente tem pelo menos 3 problemas com a questão de promessa. E eu quero introduzir com esses 3 problemas para você guardar. Se você gosta de anotar, anote as palavras-chave para você entender como elas vão nortear o resto da palestra, tá? O primeiro tipo de problema é a dificuldade que a gente tem em saber exatamente o que Deus promete. Então, é um problema de ignorância que gera insatisfação. Então, às vezes, a nossa dificuldade é que a gente não conhece, a gente espera certas coisas de Deus como se fossem promessas, e quando elas não vêm, a gente se frustra. Deus não cuida de mim. Peraí, como Deus não cuida de você? Você está calcando a sua confiança naquilo que você achava que Deus tinha que te dar. Nós ouvimos aqui o perigo de confiar nos achismos. Isso molda, inclusive, a maneira como a gente descansa no Senhor. Tá? Então, o primeiro problema é um problema de ignorância que gera insatisfação. Ignorância em relação às promessas de Deus. A gente vai voltar nesse tema mais adiante. O segundo problema que eu vejo que é comum entre nós é que às vezes a gente até tem um melhor treinamento, por assim dizer, a gente foi bem ensinado pelo nosso pastor a conhecer as promessas de Deus, mas nós temos dificuldade em esperar o cumprimento delas. Aí o problema já não é ignorância, o problema já é de falta de perseverança. Falta de perseverança. A gente tem um problema de confiança mesmo em aguardar o cumprimento das promessas. Tá? E a gente vai ver que na nossa história existe um grau de ignorância. Você vai dizer, como, pastor? Ignorância. Há um sentido no qual Abraão tem muita dificuldade de deixar o filho de Agar ir. Por que ele tem dificuldade? Pastor, é filho, né? É verdade, mas eu quero que você vá além do elemento sentimental. Foi muito importante ter ouvido minha irmã falar de como os sentimentos, às vezes, eles obscurecem a nossa percepção das coisas. Por quê? Às vezes a gente lê história de mãe e filho, pai e filho, de forma muito sentimental, mas a Escritura não está querendo destacar isso primordialmente. Existe um elemento de desconfiança de que a promessa de uma descendência grande teria, quanto mais filho, melhor, né, pastor? Mas aí Deus não, eu vou fazer tudo que eu falei por meio de um só, Isaac. Então, por parte de Abraão, ele está descobrindo como é que Deus vai cumprir a sua promessa. E Sara vai ser alguém que vai ser tentada a confiar nessa descendência ou ter dificuldade de esperar a promessa dessa descendência, como a gente vai ver daqui a pouco na história. E o terceiro tipo de problema é um problema em responder adequadamente às promessas divinas. Eu falei do problema da gente não conhecer as promessas, isso gera insatisfação. Falei do nosso problema da gente não esperar o cumprimento de promessa, então a gente tem dificuldade de perseverar, a gente não confia no Senhor. E o último problema é quando a gente não obedece calcado nas promessas. Então o nosso problema aí é de obediência. A gente não responde adequadamente às promessas. Veja, esses 3 problemas eu acho que eles são muito comuns. Talvez você não tenha os 3, mas eu tenho quase certeza, mesmo sem conhecer você, que um dos 3 te pega. Talvez os 3, mas um dos 3 certamente deve te pegar. Então, o que nós vamos trabalhar usando essa passagem como como a porção da Escritura da qual a gente vai tirar lições? Nós vamos meditar sobre como Deus se mostra fiel, superando inclusive dificuldades que eu vou chamar de circunstanciais e pecaminosas, para cumprir as suas promessas. Deus se mostra muito fiel às suas promessas. Ele faz tanto as dificuldades circunstanciais quanto de coração pecaminoso serem superadas e para que as promessas sejam cumpridas. Mas quando Deus faz isso, ele sempre exige respostas.
E eu vou dizer que as respostas que ele exige são de obediência, satisfação e confiança. Nos 3 problemas de promessa que a gente falou, tá? Ele sempre exige essas respostas. E aqui a gente vai ver no texto que ele exige obediência, satisfação e confiança. E tudo relacionado ao apego, à nossa ligação com o filho da promessa, com o descendente da promessa. Então a gente vai olhar para essa passagem em 3 partes. E a gente vai meditar bastante sobre esse aspecto da teologia da promessa. Primeiro a gente vai falar do preâmbulo de Gênesis 21. Eu preciso lembrar você de toda a história, a partir do final do capítulo 11 até a Gênesis 20, no finalzinho, porque ela é o cenário. Gênesis 21 é meio que a conclusão de uma trajetória longa relacionada à descendência. E é importante você ter isso em mente, porque narrativas não são para ser lidas só um pedacinho. Ninguém pega uma folha do romance que você gosta e diz assim, hoje eu vou ler uma folha. Não é assim que a gente lê um romance. Não é assim que a gente lê um conto. Você não arranca uma folha fora e diz, eu vou ler. E às vezes a gente lê a escritura assim, entende? Na nossa devocional, a gente lê histórias de maneira desconectada com o todo. Então é importante eu te lembrar o que veio antes, para você entender o capítulo 21. No segundo momento, a gente vai trabalhar com os versos 1 a 7, mostrando como é que Deus se apresenta como cumpridor de promessas de descendência, de maneira muito misericordiosa e muito fiel. Então a gente vai falar do caráter de Deus, como foi mencionado aqui na devocional, do Deus que se mostra de acordo com o seu caráter, não é? Faz e age em conformidade com o seu caráter. E, por último, a gente vai olhar para os versos 8 a 21, que parecem um pouquinho fora da ideia de promessa, mas eu quero mostrar como aqui a gente vê exemplos de respostas positivas ou negativas. E sempre o foco é qual é a sua relação com o descendente. Isto é, como é que você se relaciona com o filho da promessa? Tá? E aí essa vai ser a nossa terceira parte. Então, 3 partes. Vamos primeiro para a história primeva, ou anterior ao capítulo 21. Vamos lá. Eu vou falar muita coisa que eu não vou ler com você por uma questão de tempo. Eu peço a sua compreensão para você. Se você quiser, eu mostro, eu falo das referências, mas eu não vou lê-las, tá? Então, primeiro, deixa eu lembrar você que a história começa no capítulo 11, não é no capítulo 12, é no finalzinho do 11, quando fala algumas coisas sobre quem era Abraão, quem era Sara, e é dito que Sara era uma mulher estéril. Por que é importante pintar esse cenário? Porque ao longo da história, você vai ouvir Deus prometendo repetidas vezes uma descendência numerosa. No capítulo 12 ele fala, de ti farei uma grande nação, para Abraão. No capítulo 13 ele fala, farei a tua descendência como o pó da terra. No capítulo 15 ele fala, que ele ia fazer a sua posteridade como as estrelas do céu. No capítulo 17 ele fala, te multiplicarei extraordinariamente. E diz que de Sara ele faria nações. Então assim, é muita promessa de descendência repetida, enfatizada. Enquanto que Sara é estéril. O texto faz questão de começar falando da sua esterilidade. Para você entender um pouquinho disso, nós não estamos falando só de uma incapacidade biológica, mas do que isso significa em termos de promessa, em termos de estar debaixo da bênção de Deus, num tempo em que ser mulher tinha tudo a ver com ser mãe, ser estéril era sinônimo de ser maldita. Então é como se ela tivesse sido amaldiçoada. Ela se sente assim porque a sociedade trata a mulher que não tem filhos como maldita. Lembra do desconforto de Ana em relação a não ter filho? O marido dela fala assim, mulher, mas eu não te amo, eu não sou melhor que 10 filhos. Sou um bom marido para você? Mas não adianta, eu não sou bendita do Senhor, eu não vou dar à luz à descendência. Esse é o desconforto dela. Não é só o desejo de ser mãe, entenda, não é só a experiência
da maternidade biológica que está em jogo aqui. Não olhe só de forma sentimental. É você se achar maldita, porque você não tem a oportunidade de gerar filhos. Então, isso era um incômodo muito grande para Sara e para outros dessa época. Uma outra dificuldade para a questão da promessa de descendência é que Abraão, a história inteira dele é um homem de peregrinação, né? Tá sempre chega numa terra que Deus vai mostrar. Até aí tudo bem, mas aí você diz, ok. Não é ok. Por quê? Ele foi buscar comida no Egito. Quando ele chega lá no Egito, ele diz, ixi, minha mulher vai ser desejada. Melhor eu falar que não é minha mulher. E aí começam os problemas. Por quê? Porque peregrinação é sinônimo de falta de estabilidade. Entenda isso. Ninguém gosta de viver como nômade se você não tem um lugar, uma âncora. Então, para uma mulher que quer ver a descendência frutificar, você não vai indo de tenda em tenda. Você quer um chão, não é? Terceira dificuldade é a espera. Muita espera. A história começa com Abraão aos 75 e no nosso texto ele tem 100. Foram 25 anos em que Deus esticou a confiança dos seus servos, de Abraão e Sara, né? Falando da promessa, mas sem perspectiva de vê-la cumprir. Então eu estou mostrando esse cenário para te lembrar de que existem desafios para o cumprimento da promessa da descendência. Mas eu quero fazer uma distinção entre os desafios. Eu vou falar de alguns desafios que são externos, que eu vou chamar de circunstâncias, e outros desafios que são internos, que têm a ver com os pecados, tá? Circunstâncias e pecados. E é muito importante a gente aprender a discerni-los, porque eles têm efeitos diferentes sobre nós em relação às promessas. Vamos falar de obstáculos, então, externos às promessas, que são as circunstâncias. Sara era bonita, o texto bíblico fala. Ela não tem culpa de ser bonita. Não tem culpa. Mas vai gerar problema. Vai gerar problema para ela, não é? No capítulo 12, mesmo sendo uma mulher de 65, impressiona a gente, porque ao mesmo tempo que dali a alguns anos ela não vai conseguir mais ter filhos, mas aos 65 ela ainda é considerada tão bonita que Abraão tem medo de que vai entrar em enrascada por causa da beleza da sua mulher. Outra coisa, a demora em vir um filho levou Abraão a pensar que talvez Eliezer seria o herdeiro. Eles não têm culpa de Sara ser estéril, mas agora, porque Abraão está ganhando posses do Senhor e está desenvolvendo suas riquezas, e ele não tem para quem deixar, num determinado momento, no capítulo 15, ele fala, Deus, é Eliezer, ele que vai receber tudo que eu tenho. E Sara, então, perde depois a capacidade de ter filhos. No capítulo 18 diz que ela se tornou uma mulher que passou da idade. Se antes ela não conseguia ter filhos, agora ela não vai conseguir mesmo, porque agora ela é idosa. Bem, eu estou distinguindo circunstância do que eu vou chamar agora de obstáculos internos, que são os pecados, para você entender que eles têm efeitos diferentes sobre nós. Deixa eu dar um exemplo de circunstância. Circunstância nunca pode ser a razão do nosso fracasso ou da nossa tristeza. Por que você está triste? Por causa de... circunstâncias, elas são ocasiões, elas não causam nada. Sabe quando você fala assim, fulano de tal, ela é meio grossa, assim, mas é porque ela teve uma criação difícil. Eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer que a criação difícil moldou o comportamento dela. Mas por que a irmã dela não é igual a ela? Você teve o mesmo pai e a mesma mãe. Porque circunstâncias nunca são determinantes. Elas são ocasiões. A gente pode responder bem, a gente pode responder mal. Mas elas nunca são determinantes. E a gente tem que tomar muito cuidado para colocar na circunstância um peso maior do que ela tem, tá? Então é muito importante isso. Porque a gente vê que pessoas respondem de maneira diferente. Quando uma mulher, por exemplo, se sente muito ferida, fragilizada, em determinado momento em que ela quer mostrar que ela tem razão de ser frágil, ela conta alguma experiência traumática da sua infância ou adolescência.
Como quem diz, eu fui abusada. E aí essa é a explicação do porquê que ela está agindo daquele jeito. Veja, o fato dela ter passado por essa experiência traumática no passado é muito triste, mas ela nunca é determinante de como eu ajo hoje. Porque a gente também conhece outras mulheres que passaram por abusos e, no entanto, superaram essas crises, esses momentos de dor e não se comportam de maneira ruim como essa primeira. Você entende como a gente responde de formas diferentes às circunstâncias? Então nunca coloque nas circunstâncias o peso que a Bíblia não dá para elas. Tá? Agora, existem obstáculos internos na história. Então, por exemplo, a gente vê que Abraão tem medo, por isso que ele mente sobre a esposa. A gente vê que Sara desconfia, por isso que ela propõe um atalho, que é Abraão dormir com Agar para ter um descendente. Não é? É uma proposta de atalho, é uma ajudinha para que a promessa seja cumprida. Parece que vai tudo bem, vai nada. Quando o menino nasce, a escritura diz que Agar começa a desprezar sua senhora, afinal de contas, ela deu à luz. Quem é que é mãe do herdeiro? A serva. E isso gera grande tensão entre elas. O texto diz que o coração dela fica frágil, mostra que tem um grau de inveja, ela se sente muito ferida. Ela não se alegra em ver aquilo, o resultado do que ela propôs, tá? Vamos lembrar que foi ela que propôs. Mas ela não tem alegria nisso. Ela luta com isso. E a tal ponto que no capítulo 16, depois de ser desprezada pela sua serva, ela humilha Agar a ponto de Agar fugir da sua presença. Quero que você entenda a circunstância aqui. Uma serva como Agar está acostumada a ser exigida coisas difíceis. Ela é serva, ela é escrava. Então, para uma escrava fugir é porque a humilhação deve ter sido pesada. Tá? Pesada. Sara espizinhou a sua serva, a ponto dela ter que fugir da sua presença. Depois, Deus aparece a Abraão no capítulo 17, diz, vou te dar filho. Vou te dar filho, você não acreditou ainda, mas eu vou te dar filho. E vai ser com Sara. Aí o texto mostra que Abraão ri e diz, Senhor, abençoe Ismael. Esse aí já foi bênção. Já tô no lucro. Veio um. E Deus disse, não entendeu, Abraão? Daqui a 1 ano. Ele aparece no capítulo 18 e confirma isso. Daqui a 1 ano você vai ter um filho com Sara. Aí é Sara que ri. E diz que não ri. Você lembra da história toda? Isso que mostra o quê? Um grau de incredulidade. Veja, eu estou citando o medo de Abraão em mentir sobre a sua esposa, a desconfiança e o atalho proposto por a Sara. Depois ela morre de inveja e humilha a sua serva, não é? E até então não tem filho. Quer dizer, o único herdeiro, o único filho de Abraão, corre o risco de daqui a pouco ele sumir. Então, eu quero que você entenda como é que o autor, como é que Moisés, inspirado pelo Espírito, está criando uma trama em que a promessa da descendência pode ser colocada em xeque por causa da tensão que existe entre Sara e Agar. E depois, a incredulidade dos dois em relação a um filho dos dois, Abraão e Sara. E por último, uma certa irresponsabilidade de Abraão. Sabe por quê? Depois que Deus prometeu, depois que falou com Sara, ele ainda vai no capítulo 20 para a região lá, em contato com Abimeleque. Ele vai para a terra de Gerar, e lá diante de Abimeleque ele novamente repete sua mentira, mostrando um grau de irresponsabilidade. Por que irresponsabilidade? Porque é possível, eu não tenho como afirmar aqui categoricamente, é possível que Sara já estivesse grávida de Abraão. Por quê? No capítulo 18, ele diz daqui a 1 ano. No 21, que é o que a gente leu, diz exatamente no tempo que Deus falou, nasceu o menino. No meio do 18 do 21, tem a história de Sodoma e Gomorra no capítulo 19, e aí dá para a região de Gerar. Então o ponto é dizer que Abimeleque podia ter se deitado com Sara. E se Deus ia fazer o ventre dela
frutífero novamente, o menino podia ser de Abimeleque e não de Abraão. A história está criando uma tensão, entendeu? O autor está criando uma tensão aqui. Ele está ensinando para você como é que se conta uma narrativa, e não só como se conta uma narrativa, por que a promessa de descendência parece que não vai funcionar. Bem, eu agora quero terminar essa primeira parte. Antes de terminar, melhor dizendo, eu quero agora dar os exemplos para vocês daqueles problemas de promessa que eu falei no começo. Eu acho que a gente tem problemas de ignorância, problemas de falta de confiança, né? Então a gente não descansa, e problemas de desobediência. Deixa eu dar alguns exemplos, porque eles vão preparar a gente para entender melhor a mensagem. Problema de ignorância é quando a gente espera coisas que Deus não prometeu, como, por exemplo, ter um casamento ou ter filhos biológicos. Essa é uma dádiva que Deus pode dar e concede a muitas mulheres, mas biblicamente essa não é uma promessa de Deus. E às vezes a gente se apega a certas verdades como se elas fossem promessas. Alguém um dia falou para nós: não, tenho certeza, Deus vai achar um marido para você, mulher. Tenho certeza. Ó, creia! E aí a gente gera uma expectativa que não é baseada em promessa. Deus não faz promessa de conceder cônjuge a todas as suas filhas. Não é verdade que isso é promessa bíblica. E a gente, às vezes, faz igual Sara, quer dar uma ajudinha. Fala: não, vou achar um homem para essa mulher, ué. Ela é uma amiga preciosa, pastor. Pode ficar solteira, não. Tem que achar um homem para essa mulher. Como se fosse isso que fosse deixá-la satisfeita, feliz, realizada. Eu quero lembrar a vocês, e agora eu vou falar com as casadas, e eu vou confrontar as casadas por amor às que não são. Entenda que, por mais que você viva bem com o seu marido, assumamos que você tem um bom casamento. Na melhor das hipóteses, ele é só sombra do que a sua amiga crente tem com Cristo Jesus. Entendeu? O casamento com os nossos maridos de carne, ele é só sombra daquilo que qualquer uma de vocês pode ter com o noivo, que é Cristo Jesus. Então, quando a gente coloca as nossas fichas no aspecto do casamento, exageradamente, a gente pinta o cenário para insatisfação. É a mesma coisa com filhos biológicos. A Escritura chama a mulher diz que a mulher tem a missão de mãe. Mas isso não significa que Deus prometeu que todas as mulheres cristãs, sem exceção, seriam frutíferas, né, com respeito ao seu ventre. Não é verdade. A gente não consegue provar isso da Escritura. E a própria experiência mostra que isso não acontece. No entanto, a Escritura concede a todas elas a oportunidade de serem mães espirituais, de gerarem uma descendência. Por exemplo, quem usa essa linguagem é Paulo. Paulo não é um homem casado, mas ele trata Timóteo como filho dele. Ele trata Onésimo como alguém gerado entre algemas. Tão legal isso. Aí ele manda Onésimo de volta para Filemão e fala assim: recebe meu filho aí. Meu filho. Recebe ele aí. E trata como irmão, que você também deve a mim. Paulo também tinha treinado Filemão. Olha que bonito. É um pai falando com dois filhos. Mas não são filhos da carne. São filhos da fé. Então, eu estou explicando a vocês que quando a gente assume coisas boas da vida como sendo promessas, isso faz tanto mal para a gente. Gera na vida da gente um coração amargo, porque a gente espera do Senhor aquilo que o Senhor nunca prometeu nos dar. Eu estou dando 2 exemplos de casamento de filhos para você entender que quando a gente coloca o coração no lugar errado, a gente tem uma vida insatisfeita. Porque nós somos ignorantes em relação às promessas do Senhor. O segundo tipo de problema que eu falei, que é problema de... Às vezes a gente sabe as promessas, mas a gente não quer esperar por elas. É um problema de confiança. Vários de vocês têm. Não é? Como a gente luta contra a ansiedade.
como a gente luta contra a ideia de perseverar. Por exemplo, eu e você somos pessoas que fazemos propósitos de orar umas pelas outras, uns pelos outros. Alguém fala com você assim pelo WhatsApp: olha, ora pela fulana. Vou orar, irmã. Eu tenho certeza que você ora uma vez. Mas eu imagino que várias de vocês, como eu, não perseveram em alguns pedidos. Isso só revela como a gente é fraco em nossa perseverança. Eu tive uma experiência assim, pessoal, quando eu era jovem, queria muito conhecer a minha esposa. Eu já sou casado há 22 anos, mas antes de conhecê-la, eu orava por ela, mas eu orei pouco. Eu orei pouco porque a minha perseverança não estava desenvolvida. Isso revela como nós somos pessoas que lutamos em confiar no Senhor. Nós trabalhamos em certas coisas na igreja, mas a gente às vezes não continua a servir porque a gente não vê os frutos de maneira imediata. Então a gente não persevera. A Escritura diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas quando a gente não enxerga os frutos logo de cara, a gente para. Nosso problema não é não saber as promessas. O Senhor diz que o trabalho na obra dele é frutífero, mas a gente não aguarda. Nosso problema é de confiança. Agora não é mais ignorância, é um problema de desconfiar, não é? Um exemplo de problema de desobediência, às vezes esse é mais grave, é mais assintoso, é aquele que choca mais as pessoas. Quando a gente fala de pecados como ansiedade, nós rimos uns dos outros, umas das outras. A gente fala: ai, nossa, eu também sou assim. Mas não é um pecado que pesa tanto para nós. Mas se você ouvisse que alguém desejosa de ter uma vida com um homem e formar um lar, tivesse se amasiado com um homem, você não olharia isso rindo. Entende? Porque é alguém que quer encontrar alegria, mas opta pelo caminho da desobediência. Caminho da desobediência. Então, muitas vezes as nossas dificuldades são essas, é que a gente quer que as alegrias dessa vida sejam cumpridas, mas mediante atitudes pecaminosas. Para algumas de vocês, talvez a questão não seja o relacionamento ilícito, como eu citei há pouco, mas talvez seja o encontrar satisfação em comprar uma coisinha. Isto é, não poucas vezes a gente diz assim: vou alegrar o meu coração. E aí você vai comprar aquilo que o seu coração aprecia. Mas você percebe como isso faz mal pra gente? Percebe como isso faz mal? Por quê? Presta atenção. O Senhor Deus promete que nós podemos ter alegria nele. Nós podemos ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A Escritura diz isso. Mas nem sempre nós confiamos. Então a gente busca alegria por caminhos desobedientes. Entendeu? Esses exemplos que eu estou dando são para mostrar para vocês que a história que circunda a vida de Sara é parecida com a nossa. É parecida com a nossa. Mas Deus é tão bondoso que Ele supera tanto circunstâncias quanto os nossos pecados. Tanto as circunstâncias difíceis da vida de Abraão e Sara, quanto os pecados dos dois. Tanto é que o nosso texto começa com: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então Deus, Ele supera ambos os obstáculos. Então nós vamos agora para a segunda parte. Eu quero mostrar os primeiros 7 versos da nossa passagem, como é que Deus se apresenta como o Deus que cumpre promessas. Então o que significa: eu creio no Deus de promessas? A gente já viu que a gente tem problemas às vezes de saber o que Deus promete, de confiar no que Ele promete e de obedecer em conformidade com a promessa, tá? Então agora vamos ver o que significa Deus ser um Deus de promessas. O texto começa mostrando que Deus visitou a Sara depois da história de Abimeleque. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Deus impediu Sara de ter relações com Abimeleque, e
significa que ela foi poupada, protegida, poupada de ser envergonhada. Ela não foi uma mulher maculada pelo seu envolvimento com outro homem. Ela é separada e guardada por Deus. Preste atenção no cuidado de Deus. O tempo todo Deus quer guardar a sua serva, mesmo com os pecados dela, e quer mostrar para Abraão que vai ser através da semente dele que ela vai ter um menino. Então, ele mente a primeira vez lá no Egito, mente a segunda vez lá na terra de Gerar, e mesmo assim o Senhor está sempre guardando. Às vezes aparecendo em sonho de noite para um ímpio, para mostrar para ele, não toca nela, que ela é dele. Mas o Senhor Deus sempre guardando. Olha como o Senhor Deus é misericordioso. Ele está garantindo que a promessa vai ser realizada por meio de Sara. E a fidelidade de Deus, ela aparece com 3 expressões que são colocadas nos versos 1 e 2. Muito interessante, olha essas 3 expressões. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, então a bênção veio. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, isto é, ele foi fiel. E no verso 2 diz que Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara, isto é, ele determinou que se cumprisse o que ele falou, exatamente no tempo que ele falou. 3 expressões que juntas enfatizam a fidelidade do Deus que cumpre promessas. No Antigo Testamento, a maneira que um hebreu tinha de destacar alguma coisa sempre era repetindo. Ele não tinha negrito, como a gente tem. Então, assim, quando ele quer destacar, o que ele faz? Ele repete uma ideia. Às vezes repete a mesma palavra, às vezes repete com outras palavras, mas é ênfase. Então, dizer assim que ele visitou com bênção, ele cumpriu o que prometeu e ele determinou que aquilo que ele tinha dito se cumprisse, é para você entender que o nosso Deus é um Deus de promessas. Um Deus que cumpre as suas promessas. Ele é um fiel executor das suas promessas. Deus cravou essa verdade na vida de Sara quando mudou o nome dela. Lembra? Ela foi transformada de Sarai para Sara, porque tinha a ver com a descendência que Deus estava prometendo. Era um ícone, um símbolo da mudança de identidade de acordo com a promessa divina. Ele prometeu que ela seria frutífera, com descendência e mãe do filho da promessa. E esse nascimento, então, vem no capítulo 21, exaltar a fidelidade de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui para você entender onde é que eu quero chegar. O que eu quero mostrar nessa segunda parte é que quando a gente olha a história de Abraão e de Sara, e principalmente quando chega aqui no capítulo 21, corre o risco da gente falar assim, olha, mesmo Sara sendo fraca, mas ela creu, viu? Mesmo Abraão sendo fraco, ele creu. Irmãs, creiamos como Sara e como Abraão. E a gente dá destaque no personagem errado. Embora tenha algumas coisas aqui que devam ser emuladas acerca de Abraão, de Sara, eu vou falar delas na terceira parte, o texto está apresentando que o único personagem honroso nessa história toda é o Senhor Deus. É o único que você fala assim, uau! É o único. Os outros você diz, Senhor amado, Deus me livre. Não é? Mas ele é quem se apresenta de forma gloriosa. E é isso que eu quero que você compreenda aqui. A gente tem que aprender a ler a Escritura, principalmente as histórias, as narrativas. Isso vale para toda a Escritura, mas como a gente está falando de história, deixa eu falar de história aqui. Você tem que sempre lembrar que em toda a narrativa, o personagem principal é sempre o Senhor. Isso é muito importante você guardar. Esse é um princípio de leitura de narrativa bíblica. Eu tenho que enxergar o Senhor aqui. Às vezes ele não aparece por nome, às vezes ele aparece escondido por providências. Os cuidados dele, né? Mas muitas vezes ele aparece por nome, ele é mencionado explicitamente, sua palavra e suas ações são belas. Eu quero então que você aprenda a enxergar que o texto começa com visitou o Senhor, e o Senhor cumpriu, e o Senhor determinou. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Você não prestou atenção no Senhor? Você não está lendo direito. Entendeu? Que a gente tem que enxergar o Senhor, tá? Deus é poderoso para cumprir promessas impossíveis e bondoso para alegrar corações trôpegos. Você tem que entender isso. A encarnação do Verbo para a nossa salvação é a maior visitação do Senhor. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
Deus está fazendo a maior das suas visitações. Ele está abençoando conforme a promessa. Não é? É a maior prova de que ele cumpre o que ele promete e realiza o que ele fala. Então, é muito importante você voltar-se para as coisas grandiosas da Escritura e a vinda do nosso Salvador como o cumprimento primordial das promessas. Por que isso é importante? Porque isso molda a maneira como você lida com as coisas corriqueiras de segunda a sábado. Quando você vem à sua igreja, se você é ovelha do pastor Judy Clay, ou de outra igreja, você ouve uma palavra pregada de maneira fiel, e ela fala sobre Jesus Cristo sendo o cumprimento das promessas de Deus, você não pode dizer assim, o que isso tem a ver com a minha segunda? Tem tudo a ver com a sua segunda. Porque significa que o caráter de Deus se mostrou confiável de maneira inquestionável. Então você vai começar a sua segunda sabendo que quem está do seu lado é o Deus fiel. Entendeu? Então é assim que a gente tem que aprender a moldar a maneira como a gente vive. Olhando para o Senhor, Ele é o personagem principal. E aprender dele é muito importante, sempre importante. E está totalmente ligado com a minha segunda-feira. Outra coisa preciosa que Deus faz no texto, e isso pode parecer, às vezes a gente não atenta para isso, é como nos versos 8 até o 21, eu não vou expor delongadamente, mas eu quero mostrar como é que Deus está cuidando dos que estão ligados ao escolhido dele. O escolhido dele em toda a história é Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E olha que interessante aqui, isso aqui é muito bonito. Escuta isso aqui. Todas as coisas ligadas a Abraão são abençoadas. Porque Abraão é o escolhido de Deus. Então, olha o que o texto vai ensinar. Que tem lá a desavença entre filho de Agar, Isaac. Né? E por conta disso, Sara fala, manda essa mulher embora. E o filho dela. E Abraão, nossa, meu filho também. E a promessa de Deus. Mas o que acontece no decorrer da história? É que Deus não desampara Agar e o filho de Agar. Por quê? Porque ele é filho de Abraão. Tanto é que tem uma expressãozinha aqui que quando eu li o texto, eu não sei se você percebeu. Olha que esquisito. Quem é que está orando de maneira clamorosa no versículo 16? Quem é que está orando? Levantando a voz para o céu e dizendo, chorando e um tiro de arco. Quem é que está chorando? Vamos colocar assim, vai. É Agar. Mas olha o que diz a partir do versículo 17. Tão engraçado isso. Deus ouviu a voz do menino. Peraí. O menino nem aparece chorando aqui? É possível que ele esteja chorando, tá? Mas o texto vai dizer que aparece um anjo de Deus e ele diz, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. E aí versículo 19 diz que abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu a água odre e deu de beber ao rapaz. Por que a ênfase está no menino? Por que está no rapaz? Afinal de contas, ele não é tão pequeno assim, não. Deixa eu te explicar. Isaac estava sendo desmamado. A gente não sabe exatamente a idade, mas existem algumas evidências bíblicas, já era por volta dos 3 anos. Tem alguns lugares que desmamar parece que tem a ver com cerca de 3 anos. Podia ser um pouco antes, podia ser um pouquinho depois, mas essa é uma idade boa para a gente pensar aqui, tá? O ponto é que quando Abraão tinha 86, nasceu Ismael. Quando ele tem 100, nasce Isaac. Se ele está sendo desmamado por volta de 3 anos, esse menino, rapaz, tem 17 anos. Um marmanjo de 17 anos sabe fazer um monte de coisa aí. Então por que a mamãe está lá levando a aguinha para o menino? Não pense desse jeito. O texto está ensinando para você que o cuidado de Deus tem a ver com aquele que está ligado ao escolhido dele. É a maneira da Escritura ensinar para você que por que Deus está cuidando desse rapaz. Inclusive termina a história dizendo que ele sobreviveu, achou um lugar para morar e casou.
para começar a nação que ele viria a ser. Porque Deus está cuidando de quem está ligado ao escolhido dele. É muito interessante isso. Porque o cuidado de Ismael e por tabela da sua mãe Agar revelam como Deus cuida daquele que está ligado ao seu escolhido. Esse é um princípio bíblico que eu quero que você entenda. Na escritura é sempre assim, ó. O rei fazia o que era reto perante o Senhor, o povo vai bem. O rei fazia o que era mal perante o Senhor, o povo vai mal. Não é assim? Quando a gente lê Reis, Crônicas. Quando Moisés intercedia a Deus pelo povo complicado, Deus ia lá, ouvia o intercessor. Não é? E não castigava e destruía o povo. O tempo todo Deus está ensinando um princípio. E o princípio é, ele trata você de acordo com a sua ligação com o seu escolhido, a saber, Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque promessa não tem tanto a ver com quão crente você é, tem a ver com quem você está ligada. Você consegue entender isso? Isso é diferente do cristianismo pentecostal, tá? Cristianismo pentecostal vai falar da promessa que você tem que tomar posse. Depende da sua fé. É você que tem que confiar bastante. Não. Cuidado de Deus e o cumprimento de promessas está relacionado ao seu vínculo com o escolhido dele. Tá? Isso é muito importante você entender. Então por que você pode, mesmo depois de uma semana ruim, dizer para o Senhor, Senhor, cuida de mim. Tem misericórdia de mim. Por que você pode orar assim? Você pode orar porque você está ligado ao escolhido dele. Não é porque você teve uma boa semana. Porque se fosse depender da sua semana, você nem orava. Essa é a verdade. Se fosse depender da sua semana, você nem orava. Você não tem nem vontade de orar quando você está naqueles piores momentos. Mas tem que orar. Não tem vontade, mas tem que orar. E você ora em nome de quem? Daquele a quem você está ligada. Entendeu? Então, cumprimento de promessa tem a ver com qual é a sua relação com o escolhido. É isso. Vamos para a terceira parte, para a gente fechar. Dos versos 3 até o 21, tem várias respostas dos servos de Deus às coisas que Deus fez. E eu quero falar um pouquinho delas, porque essa vai ser a nossa última parte. E a gente vai pensar de novo em promessa. Isto é, à luz das promessas de Deus, como é que a gente tem que responder? Como é que a gente tem que viver? Tá? Então, eu quero começar falando da obediência de Abraão. Abraão não aparece no texto aqui, pelo menos no começo, ele não aparece falando nada. Na verdade, nesse texto aqui, não é Abraão que fala, é Sara que fala. Interessante isso, porque na narrativa até aqui, é quase que só Abraão que fala. Sara fala pouco. Fala, mas aparece pouco. Ela é uma personagem coadjuvante aqui. Porque Deus fez promessas a Abraão. Lembra, ele está ensinando um princípio. Tem nada a ver com machismo, não leia errado a escritura. Tem a ver com um princípio. Quem ele escolhe é a sua ligação com ele que vai trazer a você bênçãos. Ele está ensinando um princípio teológico, tá? Então, aqui Abraão faz o quê? Olha o que o texto diz, versículo 3. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, que era o nome que Deus disse que tinha que pôr. E aqui, o que é curioso é que Deus tinha ordenado isso no capítulo 17 por causa da reação de Isaque, de Abraão, perdão. Voltando no capítulo 17, Deus falou, você tentou descendência via Agar, né? Eu vou te dar descendência via Sara. Aí ele ri. Aí Deus fala, não, quem vai rir sou eu, de alegria, e você também, mas não de incredulidade. Isaque significa ele ri. É isso que significa no hebraico. Ele ri. Então, por causa do riso de incredulidade de Abraão, ele vai ter que botar o nome do menino de ele ri, para ele nunca esquecer que ele riu quando Deus falou com ele a primeira vez. Interessante porque as pessoas sabem o significado do nome. Imagina assim, Isaque. Tipo assim, ele ri. Que comédia é essa? Que você... Mas é o Senhor que ordenou. E ele fez o que o Senhor ordenou.
Ele colocou o nome que Deus tinha ordenado. Versículo 4 diz: Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então são duas atitudes de obediência da parte de Abraão. E é importante a gente destacar isso, porque ele poderia ter colocado outro nome, poderia ter falhado na exigência por circuncisão, mas ele obedeceu. E a primeira reação importante aqui é você responder à promessa do Senhor em obediência. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos que aprender a responder às promessas de Deus com obediência, com santidade, com vida limpa. A boa resposta à promessa do Senhor é quando a gente age santamente. Sabe? Quando a gente reflete o caráter do nosso Deus. Então, Abraão obedece. Segunda reação aqui é que Sara se alegra em Deus. Então, lembra que eu falei que às vezes a gente tem problema de obedecer diante da promessa. Abraão obedece. Falei que às vezes a gente tem ignorância em relação às promessas e não tem satisfação. Mas a gente vê uma Sara satisfeita aqui. Uma mulher que antes está lutando com inveja em relação ao que Agar teve, agora ela se alegra no Senhor. E uma das poucas vezes em que ela fala em toda a história, ela fala muito bonito. Olha só o verso 6 e 7. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Um moleque vai chamar ele Rissen, porque Deus deu para mim motivo de ficar de sorriso de orelha a orelha. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sara teve menino? Ah, não acredito! Sara, aquela velhinha? Não acredite. Todo mundo vai rir comigo. Versículo 7, ela acrescenta: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Eu imagino ela dando de mamar para o menino, dizendo assim: você imaginava, Abraão? Eu agora dando de mamar para o menino? Você imaginava? E ele olhando para ela assim: não imaginava, mulher. Quem diria? E os dois olhando para trás para a história deles, rindo. Mas rindo de alegria. Lembrando das incredulidades. Mas agora rindo de alegria, porque o Senhor tornou o choro deles em riso. Alegria. Entendeu? Então assim, ela se alegra no Senhor. Ela se alegra no Senhor. E é importante eu destacar isso, tá? Porque a nossa resposta às promessas de Deus tem que ser de alegria nele. O Senhor é a nossa porção. Ele é a fonte da nossa alegria. Nossa irmã lembrou muito bem ali na devocional que às vezes as emoções oscilam. Não é só das mulheres, não, dos homens também. Talvez por razões diferentes, certamente os hormônios funcionam de maneiras diferentes, mas a verdade é que a gente responde emocionalmente às circunstâncias da vida, às vezes melhor, às vezes pior, e isso oscila. Mas quando a gente se lembra que o Senhor Deus e as suas promessas são a nossa porção, então a gente tem que aprender a se alegrar nele. E a terceira reação que eu quero destacar aqui é de Abraão descansando no Senhor em relação a despedir Agar e o seu filho. Lembra que o verso 11 fala: pareceu muito penoso aos olhos de Abraão o pedido da Sara. Manda Agar embora. Já deu. Afinal de contas, agora ela está celebrando, o menino está crescendo, firme e forte, promessa vai vir ali, não quero que ele reparta a sua herança. Então, o pedido de Sara parece que tem misturado algumas coisas que são verdadeiras, isto é, não faz sentido o menino ser desprezado, mas misturado também possivelmente com cobiça ou com argumentos que fossem a mexer com Abraão, tipo, vai repartir a sua herança? A gente não sabe tudo que está embutido aqui nessa frase, mas o importante é que Abraão sentiu isso pesado. Ele falou: ai, e agora? Agrada a mulher ou não agrada a mulher? Mas tem um filho, e ele foi dado pelo Senhor. Ele é meu filho, eu tenho que cuidar dele. Agora, eu cuido do meu filho ou agrado minha mulher? É uma escolha fácil, tá? E o Senhor Deus diz a ele no verso 12: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da sua serva. Por que Deus fala isso?
Porque Deus quer que Abraão confie que ele, Deus, vai fazer a promessa vir só de Isaac. Então, é como se Deus estivesse dizendo, não mantenha o plano B aí guardado nos seus aposentos. Vai que acontece alguma coisa, o moleque pega uma doença, vai saber. Não casa, vai saber. Morre numa batalha. Não, é um plano... Não. Pode mandar embora. Eu cuido dele. Manda embora. Então, não vamos entrar no mérito afetivo, como eu falei há pouco, mas compreenda como é que Deus está trabalhando o coração de Abraão para ele descansar no Senhor. E ele faz o que Deus tinha ordenado. Verso 14 diz, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, colocou nas costas de Agar, deu o menino e disse, saia, mulher. E ela andou errante. Abraão sabia que isso era pesado, difícil. Mas o Senhor Deus queria que ele confiasse na promessa. E ele descansou. E Deus cuidou de Agar e do seu menino. Então, 3 respostas no texto que tem a ver com aquelas dificuldades que a gente falou no começo. A gente vê Abraão que obedece diante daquilo que Deus prometera. Uma Sara que se alegra, portanto, ela tem descanso. Ela não cria expectativas e se mantém amargurada. Nada disso, ela se alegra em Deus. E Abraão que descansou no Senhor, mesmo quando pedido algo difícil. Eu vou terminar com algo importante, que tem a ver com o segundo ponto e o que eu falei da ligação do descendente. Eu quero terminar dizendo isso, que é o seguinte. Nós temos 2 reações opostas aqui em relação ao escolhido de Deus, que é o descendente da promessa. Isaac. O primeiro é o filho de Agar. Eu não sei se você percebeu aqui, mas pouquíssimas vezes em toda a minha palestra eu mencionei o nome dele. Porque o texto não menciona o nome dele. Agora aprenda uma coisa muito legal. Quando a escritura não menciona o nome de alguém, tem algo de não honroso nele. Normalmente é a maneira do narrador ensinar para você que tem algo que não é honroso acerca desse personagem. Aqueles a quem o Senhor quer honrar, ele dá nome. Ele cita o nome. Então, vou dar exemplos para você. Lembra da história de Ruth? Ruth, no finalzinho da história, quando Boaz tem vontade de resgatá-la, ele primeiro chega para o parente mais próximo. Você não sabe o nome dele. E de propósito, porque ele desonra. Ele não quer assumir Ruth, que vem Noemi no pacote, e ele entende que vai dar mais prejuízo do que lucro. Tá? Tem um profeta em 1 Reis 13 que vai profetizar na terra do Reino do Norte. Acabou de rachar o Reino do Norte, Reino do Sul. E ele é um profeta que fala verdades de Deus. O problema é que ele desobedece o Senhor e confia num profeta que o enganou mais velho. Ele não tem nome. Quando o Antigo Testamento não menciona o nome, essa é uma maneira de mostrá-lo desonroso. É por isso que não aparece. O tempo todo fala o rapaz, o moço, o menino, o filho de Agar. Pô, mas por que não chama? Inclusive, uma professora de português diria, que horrível a sua escrita, ô Moisés. Menciona, varia um pouco, não é? Bota aí o menino, ele, Ismael, diversifica um pouco. Mas não é assim que a literatura hebraica funciona. Ela funciona para ensinar para você que esse é o jeito de dizer que ele não é honroso no seu caráter. Mas por quê? Porque tudo tem a ver com a maneira como ele trata o escolhido. E Sara? Se a gente for olhar pelo lado interesseiro, parece que Sara é alguém que é maldosa com a serva que antes serviu para dar filho para Abraão, agora quer expulsar Sara. Agar. Que mulher ingrata. Você está lendo errado o texto. Por que você está lendo errado? Porque o que é mais importante é como é que você se relaciona com o escolhido. Ela protegeu o menino. O texto não diz que ele caçoava dele, mas é possível que a proeminência de Isaac
fosse levar esse jovem a fazer algo de mal contra Isaac. A gente sabe o que aconteceu com os irmãos de José em relação a José. O que a inveja é capaz de fazer? Esse seria tratado como o grande reizinho e Ismael como segunda classe. Então talvez essa mulher tivesse visto aqui o perigo e ela está protegendo. Eu estou mostrando essas coisas para vocês e eu quero terminar para dizer assim que tem um elemento importante que a gente está aprendendo no texto, que é: você vai ser julgado baseado na forma como você trata o filho escolhido. É por isso que Paulo cria uma alegoria em Gálatas capítulo 4. Ele fala de Sara e de Agar. O caminho de Agar é um caminho da lei, um caminho mau. O caminho de Sara é o caminho da promessa, é um caminho bom. Não é que Sara é espetacular e Agar é... Não é isso. Não tem a ver, não olhe para o caráter de cada uma como se uma fosse a crente e a outra a desprezada. Não é isso. Tem a ver com a relação com o escolhido. Entendeu? Tem a ver com a relação com o escolhido. Eu quero que você aprenda isso. Que você entenda que a sua ligação com Cristo faz toda a diferença na maneira de você se apropriar e descansar e se deleitar nas promessas do Senhor. A sua ligação com o escolhido. É isso que é fundamental. Eu quero orar e depois eu vou passar a palavra de volta às coordenadoras. Senhor, nós te agradecemos por esta passagem, pelas verdades bíblicas que são ensinadas de forma tão rica aqui. E pedimos que o Senhor molde a nossa compreensão, a nossa apreensão e a nossa conduta em relação às tuas promessas. Concede a estas minhas irmãs um entendimento mais claro da tua palavra, para não colocar expectativa em coisas que o Senhor não prometeu. Ajude-as a confiar nas coisas que o Senhor prometeu, a descansar e se alegrar em ti. Que as respostas delas sejam respostas de santidade, de vida limpa, à luz das tuas promessas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.